Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Hoje vamos já para a nossa quarta aula do primeiro módulo Fundamentos da Educação. Deixa eu arrumar aqui, estamos no módulo Fundamentos da Educação. Nesse módulo a gente viu na primeira aula que a educação é muito mais do que a escola, vimos os princípios e fins da educação nacional. Vimos na aula anterior sobre o dever do Estado com a educação pública e vamos ver agora, na aula 4, direito à educação. O que o Estado deve garantir. Perfeito? Lembrando, reforço mais uma vez que todo esse conteúdo segue aí baseado em todas as recentes, as últimas atualizações da LDB. Então, você tem a garantia de estar estudando com material mais recente e atualizado. Perfeito? Então, vamos adiante na nossa aula, sem firulas e sem rodeios, indo direto ao ponto. Bom, então aqui ele já estabelece que o acesso à educação básica, você sabe o que é educação básica, né? Nós vimos na aula anterior, que a educação básica obrigatória, tá? É um direito garantido a todos os cidadãos. Perfeito? Além disso, qualquer pessoa ou entidade pode exigir que o poder público cumpra esse dever. Questão da exigência. Então, aqui cabe a qualquer pessoa ou entidade. O quinto artigo, também detalha as obrigações do Estado, tá? As obrigações do Estado para garantir que todas as crianças e adolescentes, né? Todas as crianças e os adolescentes frequentem a escola, tá? Além de reforçar a transparência dos dados educacionais. Perfeito? Transparência é dar disponibilidade ao acesso, dar publicidade, publicar os dados, dar disponibilidade ao acesso a esses dados por parte dos pais, por parte de entidades governamentais, por parte do próprio corpo docente, professores, etc. Perfeito? Os dados educacionais de evolução, avaliações de desempenho, perfeito? Então é sobre tudo isso que vamos falar aqui na nossa aula hoje. Esse é o artigo 5º, que traz aí um rol de incisos, que é justamente todos esses incisos que já estão interpretados, que vão ser explicados para você aqui agora no nosso material. Bom, vamos lá. O direito público subjetivo, o que isso significa, tá? Significa que qualquer pessoa, direito público subjetivo, qualquer pessoa ou entidade pode exigir na justiça, que o Estado garanta esses direitos. Perfeito? Se o governo falhar, qualquer cidadão, tá? Qualquer cidadão, associação ou sindicato, ou até mesmo o Ministério Público, pode cobrar as providências do governo, por parte do governo. Perfeito? Então, isso aqui é muito importante, você saber que qualquer pessoa ou entidade, que são as entidades, associações, sindicatos ou até mesmo o Ministério Público, pode cobrar providências. Perfeito? Vamos adiante aqui. Deveres do poder público. O governo, ele deve tomar medidas ativas, tá? O governo deve tomar medidas ativas para garantir que todos estejam matriculados e frequentando a escola. Então, não só ele é obrigado a dar disponibilidade, né? A ter a estrutura, como nós falamos nas aulas anteriores, mas ele deve, né, tomar medidas ativas para garantir que todos estejam matriculados, né? Incentivar, né, de alguma forma a matrícula e que os alunos não só estejam matriculados, mas estejam frequentando a escola. E essas medidas que nós iremos detalhar aqui agora, tá? Que aí é muito importante. Essas medidas envolvem o quê? O recenseamento anual, tá? O que seria o recenseamento anual? O Estado, ele vai fazer um levantamento de todas as crianças, recenseamento, né? Pesquisa, um levantamento de todas as crianças, adolescentes e adultos que não concluíram a educação básica. Então, existe aí o recenseamento anual, esse levantamento, para coletar esses dados e, com isso, extrair ali algumas informações
para saber se o Estado, se o governo está cumprindo aí com o que nós acabamos de falar anteriormente com relação às medidas para garantir que todos estejam matriculados e frequentando a escola. Então, algumas dessas medidas, a primeira delas que eu cito aqui é o recenseamento anual. Depois nós temos a chamada pública. O que seria a chamada pública? Quem estiver fora da escola, deve ser chamado oficialmente para se matricular. Perfeito? É o que está aí no rol dos incisos do artigo 5º da LDB. Quem estiver fora da escola deve ser chamado oficialmente para se matricular, dentro desse recenseamento anual que será feito pelo governo. Perfeito? Depois nós temos a fiscalização da frequência escolar. Perfeito? Ou seja, está matriculado, está tudo certinho, mas tem a preocupação com relação à frequência, né? A participação do dia a dia da escola de fato, do estudo, né, da presença na escola. Então, com isso, o governo ele vai o quê? Ele deve garantir que os pais ou os responsáveis, né, lembrando que teremos uma aula ainda no módulo Fundamentos da Educação, acredito que seja até a próxima aula que vai tratar das responsabilidades dos pais, né, ou dos responsáveis, as obrigações dos pais ou os responsáveis. Então aqui a gente já vê uma palhinha disso, né? Um pouquinho disso. O governo deve garantir que os pais ou responsáveis cumpram a obrigação de manter os filhos na escola. Vamos detalhar bem mais isso aqui na aula anterior. Como eu falei, nosso curso ele vai quebrando em cascata todos os assuntos pertinentes à LDB. Então nós já estamos tendo um vislumbre do que vamos detalhar muito mais na próxima aula. Depois nós temos a transparência na fila por vagas. Pode acontecer as situações, né, onde a disponibilidade de vagas, seja em escolas, dependendo do bairro, da localização, muito concorrido, então tem toda essa preocupação também. E aqui ele fala o seguinte: deve ser divulgada a lista de espera por vagas na educação básica e creches, perfeito? Educação básica, deixa eu marcar aqui, e creches. Lista de espera. Organizando essa lista por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar. Então a transparência na fila por vagas também é uma das medidas, lembrando, voltando aqui que nós estamos detalhando aqui as medidas, tá? Vou colocar de outra cor aqui, as medidas, deixa eu apagar, deixar bem mais, Pronto. As medidas ativas para garantir que todos estejam matriculados e frequentando a escola. Então, nós já vimos algumas delas e aqui nós estamos fechando a transparência na fila por vagas. Dando continuidade, mais uma medida que nós temos o acesso aos resultados das avaliações. Então, pais, responsáveis e alunos devem ter acesso aos resultados de desempenho das escolas. Isso inclui avaliações feitas pelo governo, né, ou em parceria com entidades internacionais. Então, tudo isso aqui, vamos fechar aqui, tudo isso aqui, acesso aos resultados das avaliações, transparência na fila por vagas, fiscalização da frequência escolar, chamada pública, recenseamento anual. Tudo isso aqui fazem parte das medidas ativas para que o governo, para que o poder público, né, o governo, garanta que todos estejam matriculados e frequentando a escola. Então, aqui o nosso objetivo é entender a letra de lei, mas detalhar também, deixando uma visão bem mais clara e objetiva para você de tudo que é falado na LDB. Vamos dar continuidade, então aqui a gente detalhou as medidas ativas, mas vamos voltar aqui do direito à educação obrigatória. Nós vimos que o direito é subjetivo, na condição de que toda pessoa, qualquer pessoa ou entidade pode exigir, né, pode cobrar providências do Estado para garantir, para exigir na justiça o direito público à educação. Os deveres do poder público, que foi o que nós acabamos de finalizar, e agora vamos na prioridade do ensino obrigatório, né? Detalhar um pouco mais aqui. Então, o poder público deve garantir primeiro
deve garantir primeiro o acesso ao ensino obrigatório, dos 4 aos 17 anos. Lembra das categorias que nós vimos na aula anterior? Pois é, muito importante. A aula anterior foi muito importante para você entender as categorias que estão dentro aqui dos 4 aos 17 anos. E depois, então, o poder público deve garantir primeiro o acesso ao ensino obrigatório. Ao ensino obrigatório, que compreende, né, dos 4 aos 17 anos. E depois atender os outros níveis de ensino, como a educação superior. Nós vimos na aula anterior, inclusive, falamos sobre o acesso, a garantia do acesso à educação superior. Perfeito? Mas estamos vendo aqui que, em primeiro, né, o poder público deve garantir com prioridade o acesso ao ensino obrigatório, que compreende aí a educação básica dos 4 aos 17 anos. Perfeito? Não esquecendo, claro, da educação superior. E depois atender os outros níveis de ensino, como a educação superior. Ok? Vamos agora ao acesso à informação sobre educação. Perfeito? Vamos aqui. O acesso à informação sobre educação. Os governos devem disponibilizar publicamente dados, deixa eu marcar aqui, dados educacionais do censo escolar, exames e avaliações da educação básica e superior, respeitando a lei de acesso à informação. Então, isso aqui é a publicidade, né? Ele precisa disponibilizar publicamente esses dados educacionais do censo escolar, dos exames, das avaliações, da educação básica e também da educação do ensino superior. Então, tudo isso que nós destrinchamos aqui, detalhamos, fazem parte do artigo 5º aqui, ó. São os incisos do artigo 5º que estabelece o acesso à educação básica obrigatória, que é um direito garantido a todos os cidadãos. Também sobre a exigência que qualquer pessoa ou entidade pode fazer ao poder público para que esse dever seja cumprido, né? Detalhando também as obrigações do Estado para garantir que as crianças e adolescentes frequentem a escola, além de reforçar a transparência dos dados. Viu que tudo que está aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, tudo que está nessa caixinha aqui é o que a gente está detalhando aqui para ficar tudo muito mais claro para você, tá bom? É o que nós estamos detalhando aqui para ficar mais claro para você. E agora chegou aquele momento da aula onde a gente entende aqui como essas informações podem ser postas aí na prova e te deixar aí preparado para não cair em possíveis pegadinhas que venham a acontecer, tá bom? Vou pegar a cor laranja aqui. Primeiro ponto. Educação obrigatória não se limita a crianças e adolescentes, tá? Educação obrigatória não se limita a crianças e adolescentes. Se um jovem ou adulto não terminou os estudos, ele pode exigir uma vaga gratuitamente. Nós vimos isso também na aula anterior, né? Falamos inclusive do intervalo dos 4 aos 17 anos, que está dentro das categorias de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E aí passou dessa idade, ele continua tendo direito ao acesso à educação gratuita, né? A uma vaga gratuita. Então é essa pegadinha aqui que a educação obrigatória não se limita a crianças e adolescentes. Perfeito? Segundo ponto, né? Pulei aqui. Segundo ponto. O Estado deve agir ativamente para garantir a matrícula dos alunos. Ativamente. Perfeito? Não basta oferecer a vaga. A vaga está aí, você se matricula, você vai para a escola o dia que você quer, do jeito que você quiser. Não. Isso significa agir ativamente. Que é o quê? Não apenas oferecendo a vaga. O governo deve buscar quem está fora da escola e garantir o acesso, através de todas aquelas medidas que nós acabamos de detalhar, lembra? Então, vamos adiante. Terceiro ponto. Lista de espera por vagas e avaliações escolares devem ser públicas. O que deve ser público? Lista de espera, perfeito? E avaliações. Isso são dados que precisam ser disponibilizados publicamente.
Então, muitas vezes, né, por que é importante a gente frisar isso aqui? Esses dados são ocultados, tá? O que não pode acontecer. A lei, porque a lei garante transparência total desse caso. Perfeito? Então aqui eu listei algumas pegadinhas para você ficar esperto de alguns pontos dentro de tudo que a gente falou, que acaba até resumindo praticamente aí a nossa aula. Negligência, e aí um ponto de atenção importante aqui para você, tá? Vamos lá. Negligência no oferecimento do ensino obrigatório pode o quê? Levar a crime de responsabilidade. Porque você pode até estar com essa pergunta na cabeça. Tá, professor, a gente vem falando aí na aula anterior sobre o direito ao acesso à educação gratuita, a responsabilidade do Estado, agir ativamente. Tá, mas e se por acaso, né, isso não acontecer? Então, aqui um pontinho que eu coloquei de observação. A negligência no oferecimento do ensino obrigatório pode levar a crime de responsabilidade. Se uma autoridade... Ah, professor, explica... Beleza, tudo bem, entendi, mas explica um pouco mais, entra um pouco mais nesse ponto aí. Então vamos lá. Se uma autoridade pública não cumprir esse dever, tá? Que é o que a gente está tratando aqui, ela pode ser responsabilizada judicialmente. Perfeito? É isso que quer dizer o crime de responsabilidade. Essa autoridade pública não cumpriu com esse dever, ela pode ser responsabilizada judicialmente. Perfeito? Vamos adiante agora aqui com o nosso resumo rápido de tudo que foi falado na nossa aula e depois a nossa palavra de revisão final, que é o método das nossas aulas aqui. Se você já está assistindo às anteriores, já está acostumado. Primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto. Qualquer pessoa pode exigir o cumprimento do direito à educação. E aí a gente adiciona aqui a questão da entidade. Né? Entidade. Qualquer pessoa, entidade. Ponto 2. Vamos lá. O Estado deve manter um cadastro atualizado de quem precisa estudar. Ponto 3 da nossa aula, deve haver fiscalização da frequência escolar. Isso aqui é um resumo, tá? É um resumo dentro de tudo que a gente falou. Resumindo, qualquer pessoa pode exigir o cumprimento da educação, pessoa ou entidade. O Estado precisa manter um cadastro, né? Um registro de dados atualizado de quem precisa estudar, fazendo recenseamento, pesquisas, etc. E manter todos esses dados atualizados e preservados. Deve haver a fiscalização da frequência escolar, ou seja, não só buscar pesquisar quem não está matriculado, mas também acompanhar aquele que está matriculado, se está cumprindo com suas obrigações na escola da educação, né? Ponto 3. A lista de espera por vagas devem ser divulgadas publicamente. Perfeito? Ponto 5 aqui da nossa revisão. Pais e alunos têm o direito de acessar os resultados das escolas, desempenho, tá? 6. O governo deve publicar dados sobre a educação básica e superior, são os dados de avaliações do próprio governo, as avaliações em parcerias internacionais, correto? Ponto 7 aqui para resumir a nossa aula, autoridades podem ser punidas se não garantirem o ensino obrigatório. Perfeito? A ressalva lá da punição se não garantirem o ensino obrigatório. Se é obrigatório e não vir a fazer, não vir a cumprir, claro que deve haver a obrigação, que foi o que nós vimos sobre a responsabilidade, o crime de responsabilidade, tá? A palavra de revisão hoje, estamos chegando no fim da nossa aula, a palavra de revisão hoje vai ser escola, perfeito? Escola, que significa o de exigência do direito de estudar por qualquer cidadão pode exigir esse direito, que nós vimos na nossa aula. Escola, o S de supervisão da frequência escolar, o C de chamada pública para alunos fora da escola, o O de obrigação do Estado em garantir vagas, o L de lista de esperas por vagas deve ser transparente, deve ser dados disponibilizados ao acesso, e o A de acesso garantido a dados educacionais. Tudo isso forma aí a palavra escola, que eu separei como
técnica de revisão para a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo muito bem claro para você. Encerramos por aqui mais uma aula do nosso curso LDB explicada, LDB atualizada e explicada. A intenção é avançar. Na próxima aula, vamos ver aqui, próxima aula falaremos sobre... Próxima aula, quinta aula, né? Estamos aí na quinta aula sobre a matrícula obrigatória, o dever dos pais e responsáveis. Assunto muito importante e que você não pode perder. Para isso, deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário, o que está achando do curso, do nosso método, a sua sugestão e ativa as notificações. Se inscreve e ativa as notificações porque eu estou subindo, provavelmente algum dia eu vou subir mais de uma aula e aí você precisa ser lembrado para poder se organizar aí no seu dia para dar uma conferida nesse conteúdo que com certeza vai salvar muitas questões na sua prova. Te espero então na próxima aula. Até lá!